Dia Paraná, oferecimento. Viscard, faz muito mais por você. Sattrac, proteção completa para seu veículo. E Unimed Londrina, quem tem, tá tudo bem. Muito bom dia para você. Agora 11h47 na sua tela, imagem do Igapó 2, um dos palcos tradicionais da decoração de Natal em Londrina. Tem reunião hoje para discutir a programação e as novidades para 2023. Mas o Meio-Dia Paraná vai antecipar algumas delas na edição desta quinta-feira, 20 de julho de 2023. Já convido, além do seu carinho aí, da sua audiência, também as nossas repórteres para contar o que é notícia pela cidade. Primeiro, com a Mônica Dal. Bom dia! A Mônica está sem retorno ali, a gente vai tentar restabelecer e voltar a conversar daqui a pouquinho. Muito bom dia a você, bom dia para todos. Perdi aqui o seu áudio, mas vou trazer alguns dos destaques que vamos falar no Meio-Dia Paraná de hoje. Primeiro, a respeito do Teatro Municipal de Londrina, aquela obra que começou, mas nunca terminou. Moradores de rua estão se instalando por lá. Nossa equipe fez algumas imagens mostrando eles já com itens pessoais, até móveis ali dentro daquele local. Vamos falar em que pé está a situação dessa obra e também a situação desse local como um todo. Estivemos lá hoje de manhã para acompanhar. O nosso outro destaque é o Ginásio Moringão. Isso porque houve uma vistoria aqui ao longo da manhã, uma vistoria demorada com a participação de vários secretários municipais e também empresa responsável por essa obra. Todos avaliaram o piso. Nós mostramos aqui no Meio-Dia Paraná os problemas que esse piso da quadra, todos os problemas que esse local apresentou nos últimos dias. E vamos falar do resultado, porque ainda há um impasse. Quem vai arrumar esse piso? Daqui a pouco eu volto ao vivo e trago mais detalhes. Quem vai arrumar esse piso? Quem vai pagar essa conta? Essa é a grande dúvida. É isso que está motivando toda essa discussão em relação a esse piso cheio de ondulações, de irregularidades no nosso Moringão. Já também novidades nos semáforos da Duque de Caxias com a Jorge Velho. Teve ajustes hoje cedo para que os equipamentos começassem a funcionar. Imagens aí ao vivo dos aparelhos já ligados, já funcionando e com algumas mudanças no trânsito, nas conversões, nos retornos por lá. E mais, a tentativa de invasão de um depósito da Receita Federal. O objetivo dos bandidos era resgatar uma carga apreendida. E uma operação que investiga crimes cometidos por adolescentes em Londrina. Ao vivo também temos Kathleen Tanan com outra novidade, com outro destaque dessa quinta-feira. Muito bom dia para você. Oi, Alberto, bom dia a todos. Olha, se tinha algum londrinense esperando que na ceia de Natal iria comemorar o término da construção da trincheira aqui entre as avenidas Leste, Oeste e Rio Branco, vamos ficar devendo isso. Prefeitura de Londrina disse hoje que a obra deve terminar no dia 26 de dezembro, mas a empresa responsável pela obra diz que não deve conseguir terminá-la ainda este ano. Deve ficar para 2024. Daqui a pouquinho, Alberto, mais detalhes da novela da trincheira aqui da Leste Oeste. Tá aí. Obra concluída, então, só depois do Natal. Tomara que logo depois do Natal, né? Nessa edição tem ainda uma reportagem especial com os transtornos e consequências do bullying contra crianças e adolescentes. Quinta-feira, com friozinho ao longo da manhã, a temperatura nem foi tão baixa, a mínima de 14 graus, mas com vento gelado e aquela sensação térmica de um frio mais intenso. Agora, 11h51. Fique conosco, porque o Meio-Dia Paraná está só começando. Quem passou pelo centro de Londrina no meio da manhã viu uma movimentação de bombeiros, de equipes que estavam em um hotel pertinho da catedral. Fomos em busca de explicações do que ocorreu por lá, se há alguma situação mais grave nesse hotel. E aí, Mônica, o que se sabe?
Pois é, Alberto, nossa equipe, composta pelo Marcelino Barbosa e também o Josué de Azevedo, nossa equipe esteve lá para acompanhar essa situação e, claro, isso chama bastante atenção, afinal um caminhão do Corpo de Bombeiros estava em frente a este hotel, também houve correria, as pessoas se preocuparam, mas a gente conversou então com funcionários desse hotel para saber exatamente o que ocorreu, a apuração da nossa editora Kátia Peruzzi. Olha só, o que ocorreu por lá foi um vazamento pequeno na lavanderia, que é um local bastante fechado. Por isso, esse cheiro de gás ficou muito forte e aí as pessoas que atuam neste hotel ficaram assustadas, claro, e aí o Corpo de Bombeiros foi acionado. Um técnico de manutenção do próprio hotel foi até lá e descobriu uma válvula que estava com defeito. Ainda segundo esse funcionário, não houve princípio de incêndio e também ninguém se machucou. Ainda assim, por segurança, as equipes do Corpo de Bombeiros foram até lá, fizeram um controle dessa situação e também avaliaram se um incêndio poderia ocorrer neste hotel, na área da lavanderia. Mas a situação agora está normalizada, as equipes já saíram de lá e este hotel está funcionando normalmente. Tudo tranquilo por lá e felizmente, né, Alberto, ninguém se feriu nessa situação e essa situação de perigo também foi verificada antes por um funcionário do hotel, por isso que tudo já está resolvido. Valeu, obrigado, Mônica. As explicações, então, para quem viu toda essa movimentação. O Ney também sempre ligado no Meio Dia Paraná, mandando as imagens, avisando a nossa equipe logo que as viaturas dos bombeiros chegaram por lá. E a Polícia Federal fez hoje uma operação contra contrabandistas de cigarros. Policiais rodoviários estaduais são investigados por um suposto apoio para que os cigarreiros escapassem da fiscalização. 27 mandados foram cumpridos por equipes da Polícia Federal aqui em cidades do noroeste do estado. 20 de busca e apreensão e 7 de prisão preventiva, nas cidades de Umuarama, Tamboara, Paranavaí, Diamante do Norte e Cruzeiro do Oeste. O objetivo era desarticular a organização criminosa suspeita de importação, transporte, depósito e comercialização de cigarros contrabandeados na região de fronteira com o Paraguai. Cerca de 100 policiais federais e militares participaram do cumprimento dos mandados. A Justiça determinou também o sequestro de bens e imóveis ligados a 10 investigados e determinou o bloqueio de contas em nome das pessoas físicas e jurídicas vinculadas à organização criminosa. A investigação durou 7 meses e, segundo a Polícia Federal, o núcleo da organização criminosa se baseava em Umuarama, onde eles armazenavam a carga de cigarros contrabandeados. Dali, os carregamentos eram então enviados para outras regiões do país. Empresas de fachada também eram usadas para lavar o dinheiro do contrabando. Segundo a Polícia Federal, os investigados ainda pagavam propina a agentes de segurança para que os carregamentos passassem sem fiscalização por postos da Polícia Rodoviária Estadual. Com apoio da Corregedoria da Polícia Militar do Estado do Paraná, foi dado cumprimento a 3 mandados de busca em postos da Polícia Rodoviária Estadual, sendo eles o posto de Tamboara, de Diamante do Norte e de Cruzeiro do Oeste, e na residência de 2 policiais militares. Os envolvidos deverão responder pela prática de contrabando, comércio, depósito e transporte de cigarros contrabandeados, além de participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro. As penas podem passar de 23 anos de prisão. E de volta aqui à nossa região, equipes da Polícia Civil estiveram nas ruas de alguns bairros de Londrina hoje cedo. Dessa vez, numa investigação envolvendo uma adolescente. Policiais do NUCRIA, o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente, cumpriram 2 mandados de busca e apreensão. O alvo seria uma adolescente suspeita de tráfico de drogas. Durante as buscas, que foram realizadas em 2 residências, os policiais não encontraram a adolescente e nem provas do crime. A investigação continua, já que para os policiais ela é suspeita de venda de drogas nas zonas norte e oeste de Londrina. As informações que tínhamos é que supostamente essa adolescente ia até a casa e lá na casa poderia ser um ponto de tráfico, por essa razão lá saiu os mandados. Essas são as informações, né, que até o momento não foram confirmadas, né? Então existe indício nesse sentido, todavia a gente só vai conseguir comprovar eventualmente se de fato flagrá-la na prática, né? O que é algo que hoje infelizmente não aconteceu.
Vários órgãos públicos terão mudanças de horários nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo de Futebol Feminino. Isso já estava ocorrendo com órgãos públicos federais e agora também alguns estaduais. Portanto, tem alterações, Kathleen, em alguns serviços ao longo de alguns dias, já na semana que vem. Bom, Alberto, antes até de estabelecer exatamente o que o Estado definiu, vamos só relembrar que pelo menos o governo federal já havia tomado essa iniciativa de definir que os funcionários do governo federal, eles iriam começar a trabalhar um pouco mais tarde em dias de jogos. Isso porque os jogos vão ser bem no início da manhã. A Copa Feminina de Futebol já começou, mas o Brasil ainda não entrou em campo. Por isso que essa mudança, por enquanto, está só no papel. Na prática, os horários ainda de trabalho não mudaram porque os jogos não começaram. A gente fez até uma tabela para lembrar que dias os Jogos do Brasil começam na Copa Feminina. E olha só, o primeiro jogo vai ser na próxima segunda-feira, dia 24, às 8 horas da manhã. O Brasil vai encarar o Panamá. O outro jogo vai ser na sexta, dia 29, às 7 da manhã, e o Brasil vai jogar contra a França. No dia 2 de agosto, uma quarta-feira, a partir das 7 da manhã, o Brasil vai enfrentar a Jamaica. São jogos da primeira fase. Se o Brasil avançar, aí a gente vai ter novas datas e novos confrontos. No estado, portanto, levando em conta essas datas, o governo publicou um decreto agora estabelecendo horário especial. O que diz o decreto? Olha só. Para que servidores estaduais possam acompanhar o jogo, ficou definido que serviços administrativos estaduais, quando os jogos forem às 7 da manhã, o expediente vai ser das 10 da manhã às 6 horas da tarde. Quando os jogos começarem às 8 da manhã, o expediente será das 11 da manhã até às 6 horas da tarde. Nesse mesmo decreto, o governo ainda lembrou o seguinte, que essa é a primeira vez em que haverá mudanças no expediente dos órgãos do Estado durante o Campeonato Mundial Feminino de Futebol, seguindo uma prática que já é adotada nos jogos da seleção masculina da Copa do Mundo. É uma maneira de envolver também mais as pessoas com a Copa Feminina. A gente lembra que a competição vai até o dia 20 de agosto e, como eu falei, caso o Brasil avance nessa primeira fase, a gente vai trazer os dados das próximas fases. Algumas prefeituras também já definiram mudanças, como é o caso da Prefeitura de Maringá, aqui pertinho da gente. Eles adotaram uma regra parecida com a do Estado, com o expediente começando mais tarde nos dias de jogos do Brasil. Aqui em Londrina, por enquanto não há mudanças que foram estipuladas em qualquer setor. Nada muda por enquanto. No comércio, nem nos prédios da Prefeitura de Londrina. Na educação, por exemplo, as crianças estão em férias, só retornam no dia 25 de julho. Então, o primeiro jogo até do Brasil vai ser quando as crianças ainda estiverem em casa no dia 24. Para o restante dos jogos, nada de mudança definida pela Secretaria de Educação. Aulas normais por enquanto. A Abrazel, que representa bares e restaurantes aqui da cidade, disse mais cedo para a nossa produtora, a Tati, que a mudança de horário vai depender muito de estabelecimento para estabelecimento. Com certeza, segundo a Abrazel, aqueles locais que atuam com a exibição de jogos, como é o caso aí dos bares da Paranaguá, também de outras regiões do centro, vão estar com uma programação especial. Mas a Abrazel, como instituição, não preparou nenhuma programação diferente. Vai da liberdade e do interesse de cada estabelecimento comercial. Alberto, é um assunto que a gente vai ficar de olho. Os Jogos do Brasil começam na segunda-feira da semana que vem. Qualquer mudança que a Prefeitura ou outros órgãos possam estabelecer tem que acontecer até o final de semana. Se ocorrer, a gente conta aqui no Meio Dia Paraná. Valeu, obrigado. E você que está acompanhando o Meio Dia Paraná, defende que haja alteração em horários aí de serviços públicos, do próprio comércio? Aproveite e mande a sua mensagem para o nosso aplicativo, o Você na RPC. Fica a dica aí de um dos assuntos para você comentar, interagir e participar do nosso Meio Dia Paraná. Agora, meio-dia em ponto. Tem mudanças no trânsito num cruzamento um tanto movimentado de Londrina. Fica aqui na Duque de Caxias com a Jorge Velho, a caminho da Prefeitura, a 2 quadras da JK. Esse cruzamento que durante a manhã teve o trabalho de equipes da CMTU, concluindo os ajustes na sinalização e a ativação de equipamentos instalados há algumas semanas. São novos semáforos por lá, nessa esquina aí da Duque de Caxias com a Jorge Velho. É um local com várias empresas, clínicas e também muitas casas e apartamentos, muita gente circulando a pé por ali. Até por isso, estudos apontaram a necessidade de semáforos para reduzir os riscos neste cruzamento. Com os aparelhos, também acabou a possibilidade de fazer o retorno no canteiro central, como ocorria até então
nesse ponto da Duque de Caxias. De agora em diante, só pode cruzar por ali, não fazer o retorno da própria Duque de Caxias. As imagens que você vê agora são ao vivo do repórter cinematográfico Marcelino Barbosa, dos semáforos já funcionando para valer. A sinalização também foi reforçada por lá. Além desses semáforos da Duque de Caxias com a Jorge Velho, outros aparelhos estão sendo instalados e serão ativados nas próximas semanas, em esquinas como da Goiás com Paranaguá e da Goiás com a Belo Horizonte. Teve reunião hoje cedo para discutir os problemas no novo piso do Moringão, uma tentativa de acordo para fazer os reparos nos trechos danificados. E olha só quanta gente esteve por lá. São representantes da empresa que instalou o piso e também vários secretários de diversos setores da prefeitura. Quem também esteve por lá foi a equipe da Mônica Dal. Mônica, antes de detalhar se houve avanço nas negociações, você comentava ao longo da manhã que em alguns momentos a negociação foi até tensa. Enfim, alguns momentos ali que prefeitura e a empresa não se entendiam. É isso, Alberto. Houve vários momentos tensos durante essa reunião, que começou por volta das 10 da manhã, conforme a apuração do nosso Rafael Machado do G1 Paraná, e terminou agora há pouco, meio-dia. E eles conversaram por 2 horas para tentar chegar a um acordo de quem efetivamente vai consertar esses problemas que apareceram no piso do ginásio Moringão. Como a gente está acompanhando nas imagens do Alceu Nascimento, participaram dessa reunião vários secretários. Secretário de Obra, de Gestão Pública, também o Marcelo Guido, que é presidente da Fundação de Esportes, além de vários membros da empresa. Essa empresa também, a Exlan, eles convocaram um especialista nessa situação de pisos, né, para avaliar exatamente essa umidade que apareceu. A gente também acompanha nas imagens que por várias vezes eles levantaram ali pedaços desse piso, as placas, né, que mostram então um pouco dessa umidade, e ao longo dessa reunião a gente viu ali uma troca de acusações. Olha, porque a gente lembra, a empresa, né, Exlan, que é de Foz do Iguaçu, alegava então que a prefeitura teria jogado água nesse piso após um grande show. A prefeitura diz que não, que sabia que isso não poderia ser feito e também que realmente não teria jogado essa água no piso da quadra. Então, eles ficaram o tempo todo nessa discussão, mas o impasse continuou. Eles saíram daqui sem uma resposta de quem efetivamente vai consertar esse piso. Daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes, mas a gente vai acompanhar agora um trecho da entrevista do João Ecker. Ele é proprietário dessa empresa responsável pela obra e falou um pouco a respeito dessa umidade e do que foi discutido aqui ao longo da manhã. Vamos acompanhar. Tem umas patologias nas 2 linhas de fundo, né? Que fizemos as medições, umas análises técnicas e depois nós vamos emitir um laudo, um parecer técnico sobre a situação aqui. A água sim causa patologia em piso de madeira, mas a quadra não está condenada, hoje estaria liberado para jogo, fazendo umas pequenas intervenções até uma solução definitiva. Aonde que? Você está querendo mostrar mesmo que o negócio é do meu tamanho, A né? presidência, né, da fundação, presidente da FEL, o Marcelo Guido, justamente para entender o que foi conversado aqui no ginásio Moringão. Ele acompanhou toda essa vistoria, a gente viu também eles passando ali por pontos da quadra que apresentaram problemas, como aquelas ondulações e também estufamentos. E a gente vai acompanhar agora o que ele diz a respeito da conclusão que chegaram aqui, quais os próximos passos também e agora as alegações, né? Porque a prefeitura, a gente lembra, nega que houve essa aplicação de água no piso. A empresa também tinha falado aqui no Meio Dia Paraná que uma grande quantidade de água tinha sido jogada nas arquibancadas e essa água teria escorrido. A FEL também nega isso porque há uma grande proteção ali entre as arquibancadas e a quadra. Vamos acompanhar mais detalhes na entrevista do Marcelo Guido. Não chegamos numa conclusão final, nós juntamos todo o processo, todo o entendimento dos dois lados e aí a gente vai continuar uma nova reunião agora para tentar definir o caminho que nós vamos traçar.
A empresa alega água no piso. Nós não lavamos esse piso do Moringão. Nós lavamos a arquibancada, protegemos o piso, nós temos vídeo, nós temos fotos. O processo de lavagem do Moringão foi muito bem cuidado. A pessoa que veio acompanhando da empresa mediu algumas placas que tem umidade, não, como que uma placa está seca nas extremidades e mais para o meio está molhada. Então, se essa água, como eles falam, correu pela parede, as partes laterais do piso teria que estar úmida, molhada, e não está. Está totalmente seca, da forma, a prova está aí, nós levantamos as placas para mostrar que não tem umidade na lateral do piso. Nós falamos de conclusão, mas na verdade essas 2 horas de reunião não trouxeram nenhuma conclusão por enquanto. Quais os próximos passos? A Prefeitura nos informou que no período da tarde eles irão se reunir novamente para que cheguem a uma conclusão efetiva. Isso porque, de acordo com a FEL, essa obra aqui tem uma garantia. Somente o piso custou R$1 milhão. Então eles vão se basear nessa garantia para que a empresa realize os consertos. Também questionamos novamente a FEL a respeito da segurança deste local, porque a gente sabe, há vários shows marcados, na próxima semana tem uma competição esportiva marcada aqui e eles disseram que por enquanto tudo está mantido, mas se eles chegarem a uma conclusão deste impasse para que os concertos sejam realizados, aí, Alberto, possivelmente a quadra vai ser interditada, mas ainda não temos efetivamente a data que isso vai ocorrer e a Prefeitura hoje de manhã também descartou qualquer batalha judicial com essa empresa. Eles vão tentar resolver de forma amigável, apesar de que essa reunião foi bastante tensa aqui das 10 da manhã até agora há pouco. A gente, claro, vai seguir acompanhando. E problemão, hein? Até porque tem muito dinheiro envolvido, né? Quem for assumir o reparo vai ter uma despesa, um gasto, e é isso que nenhuma das partes quer arcar. A gente vai seguir de olho, a equipe da Mônica, nosso jornalismo aqui e também o Rafael Machado do G1 de olho aí na parceria dessa cobertura. Tem muito mais ainda nessa edição do Meio Dia Paraná. Você vai ver uma reunião que irá discutir mudanças na programação e decoração do Natal em Londrina. A Prefeitura quer parcerias com empresas para dividir os custos. O aumento no número de moradores em situação de rua nas obras inacabadas do Teatro Municipal. Também, nova prorrogação no prazo para concluir a trincheira da Rio Branco com a Leste-Oeste. Conclusão só depois do Natal. Também a tentativa de invasão de um depósito da Receita Federal para resgatar uma carga apreendida. E a derrota por 3-0 que complicou ainda mais a vida do Tubarão na Série B do Brasileirão. Dentro de 1 minuto apenas, o Meio Dia Paraná está de volta. Tem reunião hoje à tarde para discutir a programação de Natal em Londrina. Uma das propostas é levar mais luzes e eventos para o centro e não concentrar o grande público apenas no Igapó, como ocorreu no ano passado. Catolin Tanã, o que está sendo planejado? Alberto, a Prefeitura tem a intenção de, este ano, ter um Natal maior do que o do ano passado, com um público também maior, mas como você bem falou, descentralizado, colocar as pessoas também em outros pontos da cidade e para isso precisam, claro, ter atrativos nesses outros locais. De acordo com o presidente da CODEL, o Natal do ano passado foi bem positivo para a cidade e a ideia para este ano, então, é incrementar até para gerar mais empregos e também maior receita para Londrina. As definições de como devem ser o Natal deste ano ainda vão depender de uma licitação que vai ser aberta para contratar a empresa responsável pela decoração deste ano. O Natal 2023 tem previsão aí de ser inaugurado em meados de novembro. Vai ter, por enquanto, um planejamento prévio, concurso de decoração de residências e comércios, como a gente já citou em outros momentos aqui no Meio Dia Paraná, para estimular as pessoas a também decorar e não ficarem só dependendo do que a Prefeitura fizer. Vai ter também premiação para essas decorações, mas isso ainda vai ser definido, porque a premiação deve ser buscada e fornecida por entidades parceiras, aquelas relações público-privadas. A passarela no Lago Igapó, por exemplo, deve continuar,
Quase 800 mil pessoas passaram por ela no ano passado, junto também continua a árvore de Natal, que segundo o presidente da CODEL vai ter novidades no layout este ano, com novos elementos, mas a reunião de hoje à tarde deve definir exatamente como isso deve ficar. O esperado pela CODEL é também continuar tendo show de águas dançantes e a intenção este ano de levar mais decorações e atrações para o centro de Londrina. Por exemplo, a ideia da CODEL é colocar mais shows e até aquelas projeções mapeadas no centro, como a gente já teve antes da pandemia, ali no calçadão, para levar mais pessoas para o centro. A Vila do Papai Noel deve continuar também. No ano passado foi ali na Praça da Bandeira, isso deve ser mantido. E hoje de manhã, a nossa editora, a Kátia Peruzzi, conversou em entrevista com o presidente da CODEL, Alex Canziani, e ele deu mais detalhes sobre esses trabalhos, sobre a reunião de hoje e a intenção também de atrair mais pessoas para o comércio, além de atrair as pessoas para as decorações, mas também para o comércio da cidade. Olha só. Essa é uma solicitação, inclusive, da própria Associação Comercial, que a gente faça uma ação forte também no centro da cidade. Fora toda a decoração que vai ser feita, nós vamos fazer shows lá. Estamos falando com a Secretaria de Cultura, o secretário Bernardo, para que a gente possa levar eventos também culturais para lá, para poder trazer as pessoas para o centro. A Vila do Papai Noel, que nós queremos também fazer uma ação mais forte. A projeção mapeada que nós tivemos no passado, e a gente quer voltar com esse ano também. Então nós vamos ter novidades também para poder fazer com que o centro da cidade seja um grande palco para o Natal desse ano. Aí você que está acompanhando pode perguntar, né? Mas e o restante dos bairros? Londrina é imensa, vai ficar tudo concentrado no Igapó e no centro? Não, a CODEL informou que a intenção é também estender essas programações e decorações para outras regiões de Londrina e, inclusive, mais uma vez, decorar os distritos. Porque como a gente viu recentemente na matéria da Patrícia Pivetta, dos 60 anos, tem muita gente que está nos nossos distritos, que ama esses locais e também quer ser contemplado, né, com essas decorações. Quanto à licitação, para contratar a empresa que vai fazer tudo isso, ainda não tem uma data definida, né, de quando vai ser aberta e também não tem o valor, quanto deve ser gasto com o Natal neste ano. Mas a ideia é investir mais por meio de parceiros, né? Então, de empresas que auxiliem aí nesse Natal 2023. Parceiros que estão sendo buscados pela CODEL para ajudarem nesses custos. São parceiros de Curitiba, de Brasília e até mesmo da própria Itaipu, em Foz do Iguaçu, que já tem alguns projetos mantidos com a Prefeitura de Londrina. Sobre essas parcerias, o presidente da CODEL também deu mais detalhes para a Kátia Peruzzi. A ideia é que a gente consiga até investir mais do que foi o ano passado, mas através de parceiros. Nós temos uma nova legislação que permite com que empresas privadas possam, em comemorações especiais, em datas especiais, pegar rotatórias, pegar praças e poder fazer uma decoração nela e também colocar uma placa dela para poder mostrar o apoio que ela está dando para aquele determinado evento. E essa lei não foi usada ainda, ela foi sancionada no final do ano passado, mas não deu tempo para o ano passado, e a nossa ideia é que a gente possa utilizar essa lei para que a gente possa estimular empresas a adotarem, né, praças, a adotarem rotatórias e também buscar recursos, né, de parceiros como órgãos do governo para poder nos auxiliar e poder incrementar ainda mais o Natal da cidade. Bom, então Natal, que tem reunião hoje para definir detalhes de como vai funcionar, para saber quanto deve ser gasto e a previsão de inauguração em meados de novembro, inauguração que deve ocorrer de novo no Lago Igapó 2. A intenção da Prefeitura é atrair, inclusive, o comércio para esse local, mais uma vez, gerando renda para a população. Alberto, a gente vai estar de olho nessa reunião e ao longo da programação, você que acompanha o Meio Dia Paranaí vai saber de tudo, porque a gente vai acompanhar bem certinho e trazer aqui. Obrigado. É assunto que mexe com Londrina e com toda a região, né? Até porque foram milhares de pessoas que vieram aproveitar o nosso Natal. E a distribuição dessa decoração, dessa programação tem impacto direto no faturamento do comércio no final do ano. É isso que também está em jogo, é isso que está sendo ajustado aí por parte da CODEL, a Prefeitura como um todo e os próprios comerciantes. Tendo novidades, a gente traz para você aqui no Meio Dia Paraná. Imagens do início da manhã em Londrina. O Ademir dos Santos estava girando a cidade de olho no tempo e garantindo aí o sol surgindo em meio a muitas nuvens nas primeiras horas
desta quinta-feira, que começou gelada. A temperatura foi de 14 graus, nem é tão baixa assim, mas estava friozinho, tinha um vento que incomodava em alguns momentos. O pessoal teve que se agasalhar logo cedo para sair de casa, para enfrentar aí essa quinta-feira produtiva de muito trabalho para todo mundo. O Ademir, que aproveitou também para conversar com uma pessoa que estava na rua ali, se protegendo do frio ali, tentando enfrentar um pouco esse dia aí, que começou gelado. Eu achei que hoje ia estar um pouquinho mais calor por ter saído o sol, né? Mas está um pouquinho, o vento aqui está um pouquinho friozinho, sim. Quase 9 horas da manhã, o tempo a temperatura baixou um pouquinho, né? Sim, aqui em Londrina, sim. Eu achei que ia estar um pouquinho mais calor. Me pegou de surpresa. Aí eu tive que colocar uma blusinha um pouquinho mais aquecida. Agora, o tempo firmou, o sol está marcando presença aí, as nuvens até foram embora, boa parte delas. E a temperatura em Londrina é de 21 graus, imagens ao vivo da região central da nossa cidade. Também imagens de Foz do Iguaçu. Por lá está um pouquinho mais frio, a temperatura é de 18 graus, Cataratas do Iguaçu, a tríplice fronteira, aqui na tela do seu Meio Dia Paraná. Olha só, o estado como está nessa quinta-feira. O tempo está firme, norte pioneiro do Paraná, noroeste, regiões de Cascavel e até Foz do Iguaçu. Já de Ortigueira para cá, pegando Ponta Grossa, Curitiba e também o litoral, ainda tem possibilidade de chuva ao longo da tarde. No litoral, inclusive, uma chuva um pouco mais intensa, com raios, trovoadas. Temperaturas começaram baixas, 11, 12 graus aqui na nossa região, mas à tarde vão batendo nos 23 graus em Rolândia, 24 Apucarana e Cornélio Procópio, 25 em Jacarezinho e 27 graus em Bandeirantes. Londrina também com temperaturas em elevação, máxima prevista ao longo da tarde, 25. À noite, 24 graus, tempo firme por aqui, nenhuma previsão de chuva nas próximas horas. O Tubarão perdeu mais uma na Série B do Brasileirão. Você vê agora os gols da derrota por 3-0 contra o Novo Horizontino, partida de ontem à noite no interior de São Paulo. Os 3 gols foram marcados ainda no primeiro tempo. E essa derrota afundou ainda mais o leque na zona de rebaixamento. A equipe está ficando distante ali daquele miolo das equipes que estão fora da zona de rebaixamento. A situação está cada vez mais complicada. O próximo confronto do Tubarão será na segunda-feira que vem contra o Botafogo de São Paulo, no Estádio do Café. O Júnior Dutra fez uma análise da partida após esta, que foi a 12ª derrota em 18 jogos desta temporada na Série B do Brasileirão. Primeiro tempo para esquecer, né? Você tomar 3 gols na situação que a gente está, é muito difícil depois, né? Tem uma carga emocional e tudo. Eles estão brigando pelo G4, a gente está brigando hoje pelo rebaixamento, então virar a chave e esquecer tudo que aconteceu aqui praticamente. Pensar no Botafogo, a gente ganhou o último jogo em casa. Então a gente mostrou que a gente é forte em casa, né? Ganhamos do líder e agora é ganhar do Botafogo. Não tem outra coisa para fazer, não. Não tem outro caminho, né? Daqui a pouco no Globo Esporte tem mais futebol, tem mais gols para você aqui na tela da RPC. No próximo bloco tem o aumento no número de pessoas em situação de rua nas obras inacabadas do Teatro Municipal. Também um novo adiamento no prazo para a conclusão das obras da trincheira. A nova data, 26 de dezembro. Um dia depois do Natal. Tem ainda uma reportagem especial discutindo o bullying nas escolas, os riscos para crianças e adolescentes. Agora, meio-dia, mais 21 minutos. Foi definido um novo prazo para a conclusão das obras da trincheira da Rio Branco com a Leste-Oeste. A data, um dia depois do Natal. 26 de dezembro de 2023. Data para você colocar aí no calendário e cobrar mais para frente. Cato Lintanã está ali em meio às obras e a gente vê, né, Cato, que tem muito serviço pela frente. No embalo que veio até agora, fica sempre aquela dúvida, né? Será que em 26 de dezembro estará tudo pronto?
Todo mundo se pergunta, né, Alberto? Até aproveitar que você falou desse cenário, deixa eu começar mostrando como é que está então o cenário por aqui. A gente veio justamente ao lado de uma estrutura que já nos parece bem adiantada, que é o caso desse guarda-corpo de concreto que está sendo colocado aqui, separando, né, a pista da parte de cima do local onde a Avenida Leste-Oeste deve ser baixada, ou melhor, né, já está sendo baixada, que é justamente a estrutura da trincheira. Agora, dentro aqui dessa estrutura que nós mostramos, ainda há muito a ser feito. A gente vê que há máquinas do local, bastante terra e trabalhadores agora, né, no horário de almoço, descansando um pouquinho, para depois retomarem esse serviço. A gente vê que ainda não tem asfalto, a terra aqui não está completamente, né, certinha no lugar, então tem bastante coisa para ser feita. E enquanto isso, motoristas têm aquela dor de cabeça, né, com o desvio no trânsito, e comerciantes também dizem que não aguentam mais esse cenário. Eles estão loucos por um cenário novo, de uma obra completa que já dura aí bastante tempo e deveria ter sido entregue em janeiro deste ano. Falando aí com relação a esse novo prazo, em maio deste ano, vamos lembrar que a empreiteira responsável pela obra já tinha adiantado que não terminaria a obra em julho. Precisaria de mais 6 meses para a finalização. Chegou até a fazer um novo cronograma apontando o porquê de mais 6 meses. Dias atrás, a Prefeitura de Londrina autorizou mais 5 meses e não 6. Só que a empreiteira está insistindo ainda em 6 meses, o que levaria a obra para janeiro do ano que vem. Num novo documento que foi publicado agora, a Prefeitura disse o seguinte, que deve haver um esforço maior da empresa para entregar a obra ainda em 2023, que a Secretaria de Obras é favorável à concessão de 170 dias de prorrogação de prazo, alterando a data de conclusão para o dia 26 de dezembro de 2023, portanto, um dia depois do Natal. Esse documento, que foi publicado agora, ainda aguarda algumas formalidades para ser assinado, né? Mas essa prorrogação de prazo para definir, de fato, se fica para 26 de dezembro. O prazo inicial, relembro, era janeiro de 2023, depois passou para julho e agora, portanto, para dezembro deste ano. O nosso repórter cinematográfico ouviu hoje de manhã alguns motoristas e pedestres que normalmente passam por essa região. Será que eles acreditam que em dezembro vai estar pronto? Olha só. Tudo que foi feito até agora, todas as renovações de contrato e tudo que eu estou vendo na obra, eu passo aqui pelo menos 3 vezes na semana, entendeu? Passeando com o meu cachorro, não vai ficar pronto. Não vai ficar pronto. Está desanimado? Bastante, eu e toda a população de Londrina, né? Que depende muito dessa obra. Essa obra é importante para Londrina, entendeu? Esse dia eu estava vendo até na RPC ontem, né? O problema do Moringão lá é outro absurdo em Londrina. Quer dizer, Londrina tá carregado dessas obras assim, entendeu? Eu acho que pelo tamanho da obra tem pouco trabalhador e muitas vezes, porque como eu faço fisioterapia aqui em frente, a gente passa, tem trabalhador parado. Nunca nessa vida. Não tem chance deles terminar essa obra aí. Até dia 26 de dezembro desse ano? Isso, nunca. desse ano. Não. Diz que eles não vão aceitar o ano que vem. E vai fazer o quê? Não vai aceitar, vai deixar aí sem ficar pronto? Já adiou demais, nem deveria ter essa opção de adiar, né? Se não cumpriu com o combinado, deveria ser substituída a empresa, né? Aí a fala das pessoas, então, população londrinense, sobre essa obra que a gente está mostrando. Agora, pontos também importantes da gente lembrar. A última medição feita este mês aqui na obra da trincheira tem apontado aí um percentual de 62% de obra concluída. Além disso, vamos lembrar que o preço passou dos iniciais 25 milhões para 34 milhões de reais, já subiu bastante. E a gente ouviu o pessoal falando aí, né, sobre a necessidade de mais trabalhadores. Foi também o que apontou o Tribunal de Contas do Estado no relatório que foi divulgado recentemente, que deveria ter o emprego de uma mão de obra maior para justamente conseguir terminar essa obra. Hoje de manhã, quando o Ademir dos Santos veio até o local, ele inclusive viu os operários trabalhando e uma reclamação até dos próprios operários, né, que muitas vezes a gente pontua que está faltando gente para trabalhar, mas que quem está aqui está trabalhando com tudo que é possível, né? Então vamos separar esse espaço também, né, Alberto, para pontuar isso. Operários que estão no local, têm suas funções em mãos e estão fazendo. A questão é que tem pouco operário, como apontado no relatório do Tribunal de Contas. Quem tem a função nas mãos está realizando dentro da medida do possível, né, com a estrutura que tem, e
o restante não tem muito o que ser feito, né? Quando falta mão de obra, não tem o que fazer, mas no caso eu não tenho o que fazer quem está aqui trabalhando, né, Alberto? Então a gente abre esse espaço aí também para fazer essa pontuação, até porque os trabalhadores hoje falaram um pouco desse caso, de que está difícil também, sem gente aqui para ajudar nessa obra. Valeu, obrigado, Cato. O respeito com quem está trabalhando ali, né? E a cobrança em cima do poder público e da empresa que sim tem que fornecer mais condições, mais mão de obra, mais maquinário para que a obra ganhe ritmo efetivamente. Mas quem está ali, está trabalhando, está ralando bastante todos os dias. Tem participação de telespectador comentando também o andamento das obras, esse anúncio da Prefeitura, o Roberval, dizendo que essa data de entrega das obras da Avenida Rio Branco, dia 26/12, nem Papai Noel acredita. E nós que pagamos a conta, até porque quanto mais a obra vai demorando, mais vai ficando mais cara. Não teve agora novo aditivo de valor, mas tem um período longo pela frente e a possibilidade da obra ficar ainda mais cara é real. Participação também da Vânia Silva, dando boa tarde. Muito boa essa ideia de empresas na parceria de decoração de Natal. Todos ganham com isso e a cidade fica linda. A reunião para discutir isso será na tarde de hoje. E o Ney Zilli, foto do amanhecer em Londrina hoje. Olha aí, mais um belo começo de dia. Registro compartilhado aqui com todo mundo no Meio Dia Paraná. Nesse mês de julho, de férias escolares, estamos aproveitando as crianças e adolescentes em casa e ligados no Meio Dia Paraná para pensar e compreender melhor alguns assuntos que trazem consequências que impactam toda a família. E hoje é a vez de discutir sobre o bullying, deste desrespeito, dessa forma de menosprezar os outros que tem graves consequências. Já fui chamado de gordo, de zaroia, vesga, etc. Macaco preto. Esses são relatos reais de alunos de um colégio de Curitiba. Os bilhetes anônimos com o desabafo dos alunos sobre o bullying foram colocados na caixa de um remédio imaginário, o Respeitol. Então a gente induz a eles a ver uma caixa de medicação voltada para um problema constante, que ele sempre está necessitando. A gente pensou na possibilidade de fazer uma ação coletiva, de conscientização, de que o bullying não é legal e que muitas vezes engloba até umas questões de crime, porque ele toma uma proporção gigantesca, né? E isso agrega até algo mais complexo, como emocional, psicológico, evasão escolar, o abandono. Tudo isso acarreta? Tudo isso acarreta. Antigamente a gente falava assim, eu sofri bullying, estou aqui, eu nunca sofri por isso. O bullying sempre existiu, não sei por que agora estão combatendo. Vamos transformar isso numa outra frase? Esgoto a céu aberto sempre existiu. Não sei por que agora estão querendo canalizar. Porque agora a gente pode canalizar, agora a gente tem como fazer isso. Então, o bullying sempre existiu. Mas a gente não conhecia, não sabia quais as consequências, não sabia como combater. E os adultos hoje têm consequências? Gente, tem. Porque alguém que sofreu o tempo todo rejeição numa sala de aula, todo mundo rejeitava, na hora de formar equipes, na hora de formar grupos para fazer trabalho em equipe, o cara ficava sempre de fora, ele foi sempre rejeitado, sempre rejeitado. Isso causa marcas fortíssimas. Então a gente pode dizer assim, tem consequência? Tem e são graves. A Ariane sofreu o primeiro bullying com 10 anos. Ela estudava na mesma classe que eu, na mesma sala, e ela vivia fazendo piadas racistas sobre mim. A Ariane e a mãe moram em Jardim Alegre, uma cidade que fica na região central do Paraná. Assim que soube do que acontecia com a filha, Eliane, que também é professora, acionou o colégio. A situação foi superada e também eternizada em um livro sobre o tema. Eu resolvi conversar com ela, pesquisar, buscar caminhos, e eu a convidei para a gente colocar no papel isso daí, que era uma forma dela se abrir, já que ela tinha muita dificuldade de conversar, de se abrir. Procurei psicólogo também. Para escrever o livro, Eliane também desenvolveu uma pesquisa sobre o bullying. Ouviu mais de 300 estudantes. De 15 a 21 anos, 59,4% dos entrevistados já sofreram bullying ou sofrem bullying ainda, né?
De 9 a 11 anos, deu 62,5% dos entrevistados, né? Para ser bullying, tem que ter algumas características. Primeira, tem que ser repetido, tem que ser várias vezes, todo dia, toda semana. Então, se há repetição, é uma das características do bullying. Segunda característica, existe dor física ou dor emocional, ou seja, está incomodando. E o terceiro item, existe diferença de poder ou força. Então, por exemplo, um grupo contra um pobre coitado. Existe diferença de poder e força? Opa, bastante. Existe repetição? Sim. Ele está sofrendo? Sim. Aí é bullying. Em 2015, a Câmara Federal aprovou um projeto que se transformou em uma lei. A Lei Anti-Bullying prevê que escolas tenham ações permanentes de conscientização e combate a esse tipo de prática. Um, dois, três. Pode ir, Cauã. Nessa escola da rede estadual de ensino, que fica em Curitiba, a arma contra o desrespeito vem da arte. Você tá muito doida, né? Na ficção, encenada pelos alunos, uma família desestruturada. As consequências para a filha do casal na escola. Julie, você quer falar sobre alguma coisa comigo? E o sofrimento solitário de uma adolescente. A gente não vai mentir aqui, a gente quer tratar a realidade como realmente ela é. E mesmo que doa, saiu muita gente chorando no dia que a gente apresentou. Então, nosso propósito foi de verdade mostrar aquilo que dói para você não fazer com o outro que você não gosta. Cadê a empatia de vocês? Uma das principais características do bullying é que as crianças que assistem à agressão riem. Mas por que elas estão rindo? Por que elas estão achando graça? E aí a pesquisa demonstrou que essas crianças não entendem a dor da vítima, a dor da criança alvo. Então está faltando empatia. Quando a gente trabalha a empatia nas escolas, o bullying começa a desaparecer, porque a criança entende que a outra criança está sofrendo. Então o que a gente precisa trabalhar na escola? Tem que fazer um trabalho de alfabetização emocional. A gente tem que ensinar emoções, ensinar empatia. Ao invés de tentar achar só o defeito, o lado ruim do outro, que tal a gente estimular a qualidade de quem está ao nosso lado? É o desafio que a gente propôs agora, uma brincadeira bem simples. 2 alunas, uma de costa para a outra, e elas vão escrever a qualidade de uma e da outra. Vamos ver o que sai aqui. E é assim, com uma caneta e um pedaço de papel, que esse pessoal vai aprendendo o poder da palavra. E que com ela é fácil ferir, mas também é possível curar. É mais importante, né? É um gasto de energia muito melhor com coisas boas do que com coisas ruins, né? Isso se torna um hábito, né? Exatamente. A gente espera que na nossa escola isso se torne um hábito. Essa é a chave. Nós temos que ter nas escolas projetos de construção da paz, de empatia, de desenvolvimento emocional, de alfabetização emocional. Quando a gente faz isso, a gente previne o bullying. Mais uma reportagem com o padrão de qualidade do nosso jornalismo, com inteligência, fazendo você pensar, refletir e discutir esse assunto aí em família, né? Evitando que comportamentos como este sejam repassados adiante, que mais pessoas sejam constrangidas pelo bullying. Agora 12h38, mais meio-dia Paraná após o intervalo, com o aumento no número de moradores em situação de rua nas obras inacabadas do Teatro Municipal. Tem várias pessoas passando dias e noites por lá. Também a tentativa de invasão de um depósito da Receita Federal para resgatar uma carga apreendida. E entrevistas com o secretário de Obras de Londrina sobre atrasos em construções como essa aí, da trincheira da Rio Branco com a Leste-Oeste. Já já, o seu Meio-Dia Paraná está de volta. Policiais rodoviários federais impediram hoje pela manhã o resgate de uma carga apreendida do depósito da Receita Federal em Curitiba.
Não deu nem 20 minutos depois que a Polícia Rodoviária Federal deixou a carga de cigarros contrabandeados no galpão da Receita Federal, quando os bandidos tentaram invadir o local. Eles colocaram a marcha ré no carro e bateram por 2 vezes no portão do galpão, que acabou caindo. A equipe de segurança prontamente já acionou a Polícia Militar e também a equipe da PRF, que estava muito próximo aqui. Percebendo a chegada da polícia, os bandidos se evadiram do local. Acredita-se que, em razão desse caminhão que estaria ali recentemente apreendido, que os bandidos tentaram recuperar essa carga de cigarros. Quando a polícia chegou, o pessoal da segurança disse que eles deram ré, arrombaram o portão e desceram. E tentaram, a fazer talvez o resgate do caminhão ali com toda a mercadoria. Mas a chegada rápida da PRF impediu e eles conseguiram fugir. Os policiais tentaram fazer buscas pela região, mas não localizaram nem os bandidos, nem o carro utilizado na ação. A carga de cigarro havia sido apreendida na Lapa na madrugada de hoje. Durante uma fiscalização de rotina em um posto de combustíveis, os policiais rodoviários federais localizaram 350 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai no caminhão. O caminhão foi apreendido, trazido aqui para a Receita Federal e o motorista deste veículo, de 30 anos, foi levado à Polícia Federal em Curitiba. O homem contou que levaria a carga de cigarros de Douradina, no interior do Paraná, até a região de Agudos do Sul, que fica aqui na região metropolitana de Curitiba. As investigações agora ficam a cargo da Polícia Federal, que vai apurar então toda a situação e tentar localizar os envolvidos nesta tentativa de roubo de uma carga de cigarros. Lá no G1 já tem mais informações. Cresceu o número de moradores em situação de rua nas obras inacabadas e paradas do Teatro Municipal de Londrina. Fica ali perto da rodoviária. O Rubens de Paula, nosso repórter cinematográfico, esteve ontem à tarde por lá e hoje a equipe da Mônica retornou ao local. Qual a situação que vocês registraram? Pois é, Alberto, nossas equipes estiveram nas obras do Teatro Municipal, ali bem perto da Avenida 10 de Dezembro, ontem à tarde e hoje de manhã novamente, para a gente entender o que está ocorrendo por lá e o que os nossos repórteres cinematográficos flagraram. Pelo menos 20 pessoas que estão morando neste local. Essas pessoas já levaram alguns móveis, itens pessoais, objetos ali de cozinha para poder fazer comida. Há também colchões espalhados ali numa parte interna das obras do Teatro Municipal. Ali há vários espaços no entorno dessas obras paradas que permitem o acesso, não há nenhum jeito ali de bloquear este local por enquanto. A gente lembra que a obra parou em 2014, o orçamento na época era estimado de 80 milhões de reais para que o Teatro Municipal ficasse pronto. Neste ano, houve discussões novas para ajustar o projeto e retomar a obra em etapas. Mas ainda não há prazo para que isto aconteça e nem recursos também para que essa obra comece. A Prefeitura até falou com a gente hoje a respeito disso, reforçando que não há um prazo para que a obra seja retomada. Ainda assim, eles permanecem com a intenção de que isso ocorra. Vamos acompanhar mais detalhes na entrevista do secretário municipal de obras, o João Versosa. A idealização foi muito bonita, só que um projeto inviável, A conta astronômica para se concluir aquela obra lá não está no nosso projeto imediato fazer algum tipo de licitação para lá. O que nós estamos tentando, a prefeitura está tentando, se compor com um projetista, que nós estamos amarrados no projetista, que ele teria que aceitar fazer alterações do projeto para a gente fizesse algum tipo de modificação que tornasse aquilo ali mais enxuto e viável, ao ponto da gente ter um novo projeto assim adequado com os custos possíveis de serem executados e a gente angariar esse recurso aí no governo federal, ou talvez no governo estadual, mas para isso precisa haver esse entendimento com o projetista. Até esse momento não houve esse entendimento, então nós não temos o projeto. Agora, o fato de termos ali pessoas entrando, isso aí nós vamos ter que verificar, porque isso não pode ocorrer.
Questionamos também a assessoria de imprensa da Prefeitura para saber a respeito da retirada desses moradores, se irá haver alguma movimentação relacionada a isso, mas, por enquanto, não tivemos retorno. Eu conversei com um desses moradores hoje de manhã, ele disse que estão por lá há alguns dias, principalmente por conta do frio, e que há pelo menos 20 morando, então, nas obras paradas do Teatro Municipal aqui de Londrina. Agora, falando dessa situação de insegurança, também destacamos sobre o fácil acesso a essas obras. Não há ali nenhuma verificação constante ou até mesmo portões que possam segurar a entrada das pessoas. Ontem à tarde aconteceu uma situação bastante grave com um desses moradores que está por lá. De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles tiveram que ir até lá atender uma situação de que um morador, um homem de 31 anos, acabou despencando daquele local, uma altura de 7 metros. Ele teve diversos ferimentos, inclusive traumatismo craniano grave. Ele permanece internado no Hospital Universitário aqui de Londrina e o estado dele é considerado gravíssimo. Eles estão avaliando até se ele pode passar por alguma cirurgia, já que a situação é bem complicada. Então a gente vê aí, né, Alberto, uma situação triste. Essa obra está parada há muitos anos, há essa expectativa para que ela retome, mas a gente não tem prazo. Enquanto isso, o local tem livre acesso, essas pessoas estão morando por lá e até mesmo acidentes graves estão acontecendo por conta dessa insegurança. É um local bastante grande e as pessoas conseguem subir essa estrutura, né? E isso acaba contribuindo para acidentes graves. É com você. Valeu, Mônica, obrigado. E aquilo, né? Não é meramente retirar o morador em situação de rua dali. É buscar mecanismos de que essa obra seja encerrada, concluída e usada devidamente pela vida cultural da nossa cidade. Você viu ali a entrevista do João Versosa, secretário de Obras, falando sobre o teatro, mas nós aproveitamos para questionar também sobre a questão da trincheira, que a Catherine trouxe agora há pouco, né? Esse novo atraso aí no prazo de conclusão. Em relação à Secretaria de Obras, Catherine, qual é a manifestação? Alberto, só relembrando, a empresa responsável pela obra pediu mais 6 meses contados aí a partir desse mês de julho, que era o prazo anterior para terminar a obra. A prefeitura concordou com a prorrogação, né, melhor dizendo, de 5 meses e não de 6. Hoje de manhã, o secretário em entrevista para a Mônica explicou por que deles terem concordado com esse período a mais, com prazo final agora para 26 de dezembro deste ano. Vamos ouvir. A alegação é justamente, nós tivemos no começo do ano, de dezembro até março, praticamente choveu. Então isso aí é um impacto muito grande na execução da obra, impactou. Então todos esses problemas aí, algumas alterações de projeto que nós, durante a execução, nós acabamos fazendo, e tudo isso aí está justificado nos elementos que compõem o processo, que pede o aditivo de prazo. Não que nós estejamos dando esse tempo a mais. O que nós fizemos foi nós apertamos a empresa no aditivo que nós nos encaminhamos para que eles assinassem, e eles falaram, pô, mas não foi, no nosso cronograma nós pedimos mais. Aí nós reavaliamos, realmente o pedido tinha sido de 180 dias, nós estamos concedendo 170. Tá aí a resposta do secretário de Obras de Londrina sobre a construção da trincheira que tem entre as avenidas Leste-Oeste e Rio Branco. O secretário falou também de um assunto que a gente trouxe ontem aqui no Meio Dia Paraná, que é a duplicação da Avenida Juvenal Pietraroia, continuação da Avenida Arthur Thomas, depois que passa a 445 na zona oeste de Londrina. Por ali, as obras estão atrasadas. Sobre isso, olha só a palavra do secretário João Versosa. A obra está atrasada. Nós já notificamos a empresa, foi dado um aditivo de 30 dias para a conclusão da obra. E qual que é o problema ali? Nós fizemos um planejamento que não é possível de fazer, o problema está com a empresa que não está conseguindo fazer. O que nós estamos fazendo é com muito rigor, exigindo o cumprimento do contrato. Se ela não conseguir cumprir o prazo, fatalmente ela vai acabar sendo penalizada e, obviamente, nós não temos nenhuma intenção de fazer rompimento de contrato. O que nós queremos é que ela termine a obra, nós até entendemos que ela tem condição de fazer isso, mas nós não vamos ficar estendendo o prazo para ela. E se tiver que aplicar multa, ela vai ser multada e nós vamos forçar que ela entregue a obra concluída. Deu para perceber que o Meio Dia Paraná está recheado hoje, de ponta a ponta, né, com assuntos de interesse de todo mundo, da nossa cidade. E tem mais um.
Tem novidades nas negociações para a troca de sede da Coab. Mais um prédio conhecido da nossa cidade, Kathleen, pode entrar nessa negociação aí? Em que pé que está isso? Alberto, é um local que fica na Avenida Higienópolis, conhecidíssimo Mercado Guanabara, alguns quarteirões ali da Avenida Madre Leônia. O que acontece? A gente vem falando aqui no Meio Dia Paraná que a Coab ela precisa mudar de prédio, porque avalia que não é possível fazer a reforma do prédio atual, que vão gastar aí aproximadamente 10 milhões de reais. Então, nos últimos meses, tem buscado interessados em ficar com esse prédio atual, que fica na Rua Pernambuco, e em troca, repassar outro imóvel para a Coab. O dono de um imóvel na Rua Brasil, perto ali do IEL, do colégio, demonstrou interesse. Mas esse prédio vale mais que a sede da Coab. Daí, para cobrir essa diferença, a Coab ofertou nesse negócio a inclusão do prédio do Mercado Guanabara, que também pertence à Coab. Só para a gente, quem não está muito habituado com essa região, o Mercado Guanabara tem bares, restaurantes, tem serviços da prefeitura ali também, mas tudo isso vai ter que deixar o espaço se a negociação der certo. A proposta já foi formalizada e agora a Coab está aguardando uma resposta do dono desse imóvel da Rua Brasil para fechar o negócio. Então, para ele iria o prédio atual da Rua Pernambuco e também o prédio ali do Mercado Guanabara na Avenida Higienópolis. Sobre isso, é a informação que a gente vai acompanhando também se essa negociação vai chegar ao fim ou não. Mas fato é, Alberto, já está aí nos finalmente, falta esse empresário, esse dono do imóvel da Rua Brasil aceitar o que está sendo oferecido pela Coab. A gente vai ficar de olho. Valeu, obrigado aí, nossa Kathleen Tanã. O Meio Dia Paraná mostrou ontem que a Delegacia de Estelionatos divulgou uma cartilha com orientações contra golpes. Hoje, a Polícia Civil informou que a cartilha foi produzida originalmente pela Polícia Civil de Santa Catarina. Fica aí essa atualização. Depois de fazer uma mulher refém, um homem fugiu e acabou morto a tiros em um confronto com policiais. A fuga começou em Cascavel e terminou em Toledo, distante cerca de 50 quilômetros. Foram quase 40 quilômetros de perseguição. 3 viaturas da Polícia Militar fazem o acompanhamento até que o motorista desse carro branco perde o controle e sai da pista na BR-467 em Toledo. Dentro do carro estava apenas o motorista. Ele era suspeito de cometer um assalto a uma mulher que saiu desse prédio na região central de Cascavel. De acordo com a PM, o homem estava armado e atirou na direção dos policiais. Houve confronto e ele foi morto a tiros. O indivíduo, estando de posse de arma de fogo, que foi apreendida no local também, estava dentro do veículo, teria esboçado uma reação. O indivíduo entrou em confronto armado com as equipes policiais e acabou sendo alvejado. Essas imagens mostram o momento do assalto, cerca de 2 horas antes. A vítima, uma mulher de 42 anos, sai do prédio na região central de Cascavel às 11h04 da noite. Ela entra no carro e logo depois 2 homens correm em direção ao veículo. 35 segundos depois, os 2 assaltantes saem com o carro levando a vítima como refém. Em seguida, a Polícia Militar recebeu a denúncia do assalto e começou as buscas para encontrar os bandidos e a vítima. Às 3 horas da manhã, a Polícia Militar recebeu uma outra ligação com um pedido de socorro. A mulher, vítima do assalto, estava nesse outro bairro de Cascavel. O bairro onde era o cativeiro fica a 8 quilômetros do local em que ela foi abordada pelos bandidos. Uma vez que ela sentiu que estava em segurança, que o indivíduo não estava mais lá, ela retirou a venda, foi até a via pública, onde ela foi buscar socorro na vizinhança próxima. Ela foi acolhida numa residência e esse indivíduo, lá, o proprietário da residência, ligou para a gente, acionando as equipes policiais. Nós deslocamos até o local e na casa lá nós constatamos que, de fato, essa feminina que pediu socorro se tratava da vítima. Nós a acolhemos naquele momento, ela estava bem, estava íntegra, não tinha nenhuma lesão. Ela relatou que não foi agredida em nenhum momento, mas estava muito assustada, em choque. A polícia não divulgou a identificação do homem morto no confronto. O segundo assaltante ainda não foi localizado.
Segundo a Polícia Militar, o veículo usado pelo bandido na fuga será periciado para indicar onde os disparos foram feitos, se é em direção ao carro ou ao bandido. Faltando agora 3 minutos para 1 da tarde, imagens ao vivo de Maringá, com tempo firme, temperatura agora de 24 graus. Bela imagem de Maringá. Bela também, né? A nossa Londrina está aí. Mais uma imagem das zonas oeste e sul de Londrina. Por aqui, temperatura 2 graus a menos do que Maringá. Temos agora 22 graus em Londrina. Já disse que ao longo da tarde, aqui na nossa região não tem previsão de chuva, a temperatura segue subindo um pouquinho ao longo das próximas horas e não chove também amanhã. É o que indica a meteorologia. Está aqui a previsão do tempo para sexta-feira. Mínimas amanhã de 11, 12 graus na região. As máximas bem parecidas com hoje, 25, 26 graus e nada de chuva na sexta-feira aqui na nossa região. Nem na sexta e nem mesmo no fim de semana. Está aqui a outra tela com indicativos de tempo seco, do sol predominando e da temperatura subindo. Mínima de 13 na sexta, 14 no sábado e de 15 no domingo. Já as máximas também aumentando, chegando aos 26 na sexta-feira e no sábado, domingo, com máxima de 28 graus aqui na nossa cidade. Está chegando por aí mais um fim de semana de tempo firme, com sol, para o pessoal aproveitar, passear e curtir bastante, né? Um tanto diferente do fim de semana anterior, que foi bem gelado aqui na nossa região. Saudosismo e muita criatividade na estreia do filme Barbie, uma boneca símbolo para muitas gerações. E muita gente entrou no clima, no embalo, para conferir a estreia nos cinemas. Na estreia do filme da Barbie, teve fila, cinema lotado e traje para o momento na cor rosa, que dominou. Gente de todas as idades, gêneros e gerações, fãs da boneca. Aqui, mãe e filha. É a realização do sonho, porque desde pequenininha ela é bem da Barbie, sempre criada com a Barbie. Eu comprei tudo, eu cheguei, já comprei o ingresso, eu falei, mãe, tô indo, você vai? Ela falou, eu vou. E a avó? Eu falei, vó, então eu queria muito assistir o filme da Barbie, mas eu queria ir na estreia, vamos? E aí a gente conseguiu comprar o ingresso, mas com uma semana de antecedência. Para cada pessoa, a Barbie tem um significado. A Cássia fala da Barbie preta, que demorou muitos anos para chegar às prateleiras das lojas de brinquedos. Eu hoje trabalho com cinema, né? Eu sou uma atriz e eu comecei minha paixão por atuação por causa da Barbie, porque eu sempre fazia historinhas com a minha Barbie. Inclusive, essa foi minha primeira Barbie preta, que eu ganhei em 2010. Então, é muito significativo para mim estar com ela hoje, eu hoje com 23 anos, com ela comigo, assim, no primeiro filme da Barbie. Então, eu estou muito feliz. Mas tem também a representatividade da mulher independente. Ela me representa por ser uma mulher que dirigia, trabalhava, era aeromoça. Então, eu acho que é isso que me trouxe para assistir. E minhas filhas, né, todas também gostavam muito da... Foi uma boneca que realmente prendeu todas as crianças, né? A cabine para fotos na entrada era uma atração à parte. A Larissa, super fã da boneca, conta que se inspirou nos trajes da Barbie para escolher a profissão de designer de moda. Desde pequena, eu assistia os filmes da Barbie, começava a desenhar as roupinhas do filme e sempre sonhei em ser designer por conta do filme da Barbie. E antes de começar a sessão de cinema, uma surpresa aqui na sala de espera. A presença da Cap Barbie, que causou um verdadeiro frisson. Teve até divulgação da capivara Popstar nas redes sociais. A Vanessa deu gritinhos de alegria e se abraçou com a Cap Barbie. Você é maravilhosa! Gente, eu não sabia que ela ia estar aqui. Eu vim aqui por causa da Barbie, mas quando eu vi a capivara, o coração chegou até a acelerar. Foi maravilhoso. A onda Barbie também chegou aos salões de beleza. Neste, o estoque de esmaltes rosa e pink foi reforçado. A Maria Eduarda, que já se programou para assistir o filme, escolheu um esmalte da cor que ela usa desde criança. Fanzoca da Barbie. Sim, escolhi rosa. Mas quem é fanática pela boneca e reproduziu a casa dela na própria casa foi a Bruna, influencer,
cover da Barbie, que vive a personagem e é conhecida como Barbie do Litoral. A vida cor-de-rosa da Barbie está na vida da Bruna, desde sempre. Vivo realmente no universo cor-de-rosa. Estou animadíssima para a estreia desse filme, porque tem tudo a ver com o que eu vivo, com o que eu gosto. Esse lado cor-de-rosa, esse lado doce. E a Barbie me inspira muito. Tanto é, gente, que eu tenho uma casa, um carro e uma vida completamente cor-de-rosa. Tá aí, a Barbie inspirando diferentes gerações aí, atraindo também essas novas gerações, filme estreando nessa semana nas salas de cinema de todo o Brasil. Para rever as reportagens do Meio Dia Paraná, você pode acessar o Globoplay, mas tem também outros caminhos, né? Dá para entrar no G1, lá também tem os links dos assuntos que entraram aqui no Meio Dia Paraná e tem ainda o nosso aplicativo, você na RPC. Ali tem as reportagens principais exibidas ao longo do dia e vários serviços, né? Ou você precisa saber, com dicas, com orientações. Também a campanha do agasalho. Sábado agora teremos mutirão na Zona Norte e na Zona Sul de Londrina. Ontem já trouxemos informações. Amanhã, claro, vou reforçar para você. Mas se você já está com as roupas separadas, calçados, cobertores, vai ali, entre no nosso aplicativo. Tem os endereços, os locais mais próximos da sua casa para que você faça a doação, participe dessa campanha. Está ali, nosso aplicativo, sempre à sua disposição, tudo de graça. Uma parceria nossa aí com a programação, o jornalismo e você, nosso telespectador. Participações também que foram chegando ao longo do Meio Dia Paraná, como do Ademar Simão, contando que ele está de férias e vai acompanhar todos os jogos da Copa do Mundo Feminina e torcer muito para as nossas atletas. A primeira partida da Seleção Brasileira é na próxima segunda-feira, ali no comecinho da manhã, e já tem alguns órgãos públicos que vão adiar o início do expediente, justamente para que os servidores possam acompanhar as partidas. No comércio de Londrina e órgãos municipais, por enquanto, nada muda. Participação também do Antônio Neto, contando que enquanto não podemos apreciar a arte no teatro pronto, ele tenta fazer arte fotográfica da estrutura abandonada, né? Uma bela imagem, mas retratando uma situação aí que nem de longe é motivo de orgulho para o londrinense. E agora piorou ainda mais, né? Porque tem muita gente em situação de rua, vivendo de forma precária por lá. E assim, a gente encerra o Meio Dia Paraná. Na sequência tem o Globo Esporte e o Jornal Hoje. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá! Meio Dia Paraná. Oferecimento. Viscardi faz muito mais por você. Sattrac, proteção completa para seu veículo. E Unimed Londrina, quem tem, tá tudo bem.